Oi, gente, todo mundo aí? Boa tarde. Como vocês estão? Há pedidos, né? Não precisavam nem pedir, para falar a verdade. A gente está fazendo esse bate-papo, falando das nossas lives, né? Que a gente fez aí nesse momento da Semana Brasileira de Enfermagem e que o encerramento foi no dia 15. E isso é feito para aquelas pessoas que não conseguiram participar dessa Semana Brasileira de Enfermagem do dia 12 ao dia 20. Hoje é dia 18, então temos aí segunda, terça e quarta, a semana termina na quarta, com os nossos parabéns de antemão dos técnicos e auxiliares de enfermagem, que dia 20 é o dia deles. E os nossos agradecimentos por todos vocês. Eu quero agradecer, deixar registrado aí a minha gratidão. Muito obrigada por terem me convidado aí até a escola de vocês para estar falando de assuntos que são tão pertinentes, assuntos tão sérios, né? Que a gente sabe que existem pessoas que não conhecem tanto, né? A gente vai falar aqui, vou conversar um pouco com vocês do que se trata um curso livre e a importância do certificado para que você coloque no seu currículo para comprovar a sua participação em evento e, claro, para registrar ali que você fez o seu aperfeiçoamento naquele curso, né? Você teve uma atualização da sua área que você desenvolve ou vai começar a desenvolver com o tempo. E também a questão do comportamento, né? A incivilidade dos profissionais de enfermagem com os próprios colegas, né? Um comportamento tóxico, um comportamento ruim. A gente vai falar sobre isso também. E já falando aqui, ó, gravando, vamos deixar nas atas das empresas clientes, vamos passar para a escola de vocês e também passar para vocês, para aqueles que queiram receber esta gravação. É importante a gente fazer isso, tá? E no final estaremos entregando os certificados. Até o dia 20, tá? Até o dia 20, quarta-feira, eu estarei enviando os certificados para vocês, tá bom, gente? Que é extremamente importante. E a gente vai começar então, porque é um pouco grande, então a gente vai fazer um resumo basicamente do que nós falamos presencialmente aí com vocês sobre a questão do certificado de cursos livres. Os cursos livres, gente, ele é uma coisa para você ter atualização, é um compromisso para a sua atualização e aperfeiçoamento, conhecimento para a sua área, para o seu trabalho, que é muito importante para todos nós que vamos fazer um curso livre. Qualquer pessoa pode dar o curso livre, tá bom? A Constituição Federal, gente, lá no seu artigo 205, né, que é o caput, prevê que a educação é direito de todos. A educação é um direito de todos e será incentivada pela sociedade, defendida também pelo artigo lá do 206, se eu não me engano, da nossa Carta Magna, que prevê aí que o ensino será ministrado com base em alguns princípios, né? Lá no seu inciso 2, a liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar pensamentos, a arte e o saber, né? O curso livre, gente, é todo aquele curso. O que é o curso livre? É todo curso voltado à capacitação no mercado de trabalho e que possa ser cursado sem exigência de grau de escolaridade, né? Ele não é um curso formal, tá bom? Mas assim, de acordo com a Lei 9.394 de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases, o curso livre, ele enquadra-se na categoria de formação inicial e continuada, qualificação profissional, para a qual o aluno ele não precisa ter concluído o ensino fundamental, médio ou superior para fazer esse curso livre aí, né?
vai visar aí que o único propósito desse curso é o de proporcionar ao aluno conhecimento que vai permitir para ele, que vai permitir com que ele se insire ou se reinsire no mercado de trabalho, né? Ou ainda para aperfeiçoar seus conhecimentos em uma determinada área, no nosso caso, na área da saúde. Essa capacitação, gente, ela tem uma conotação assim, não formal, falei, né? Isto é, não se submete ao mesmo regime de tempo, frequência, nota e outras formalidades de cursos de ensino fundamental, médio e superior. Entretanto, assim, não quer dizer que não haja obrigatoriedade desses tais requisitos, né? O aluno ele deve sim ter uma frequência mínima, cursar as disciplinas e se submeter às regras para obter o respectivo certificado. Não é simplesmente receber o certificado do nada, não. Há necessidade de autorização. O que é essa autorização? O reconhecimento ou a regularização pelo MEC? Não, gente. Não existe essa necessidade de autorização ou reconhecimento pelo MEC, tá? Não tem. Qualquer empresa voltada para o setor de qualificação profissional que preenche os requisitos solicitados, ele pode oferecer aí os cursos livres, inclusive emitir certificado de qualificação profissional, né? A gente tem que ver aqui, a gente tem que ressaltar que ressalta-se apenas que o curso livre, né, é um curso, o curso livre ele não é um curso fundamental, não é um curso médio e muito menos um curso superior. O certificado de conclusão não é um diploma que confere ao aluno nenhum desses níveis, tá? Apesar de ter validade legal para os diversos fins e principalmente para testar o conhecimento profissional que o aluno adquiriu ali, né? Ou seja, o certificado de conclusão de curso não tornará o aluno bacharel, graduado, né? Tecnólogo, licenciado ou habilitado. Isso é, não conferirá ao aluno nenhum grau acadêmico de ensino. Apenas provará que ele tem conhecimento na área para o qual foi ministrado o curso que ele quis fazer ali, tá? Assim, gente, o que a gente tem que deixar claro em relação ao MEC? O MEC reconhece apenas os cursos de nível fundamental, médio, técnico e superior, tá? E a gente tem que frisar bem que reconhecer aqui, né, quer dizer que reconhecer esses cursos é impor as normas de funcionamento, tá? No caso do curso livre, o MEC, ele prevê a legalidade de sua existência e oferta, porém não impõe regras para o seu funcionamento. Ele apenas impõe regras que limitam o alcance de cursos livres, ou seja, o curso livre ofertado não pode ser administrado como se fosse em nível fundamental, médio ou superior. Por que a gente fala que o MEC pode reconhecer essas questões? A gente vai falar sobre isso aí. Ele pode, mas calma lá, tá? Portanto, apesar do MEC, gente, não carimbar o certificado de conclusão ou colocar o selo de certificado ali, ele reconhece o curso livre como válido. Ele reconhece esse curso livre como válido, porque esse curso é autorizado por lei. O curso livre é autorizado por lei, né? Tá. O curso livre, ele tem a importantíssima função de complementar, assim, os conhecimentos do aluno através de várias áreas, né? E sendo, assim, um diferencial positivo, principalmente para a obtenção de um emprego, né? De um emprego melhor. E, por exemplo, ele terá muito mais chances, o candidato terá muito mais chance a um emprego
com a qual ele fez um curso, por exemplo, de computação, ministrado por uma empresa especializada nesse tipo de curso, né? É um exemplo do que outro candidato que não fez tal curso ou que fez uma escola mal aceituada no mercado, por exemplo. Existem muitos cursos livres aí que eles são excelentes, de aperfeiçoamento, né? E de atualização, né? O curso livre é útil para contar pontos em concurso público ou então para contar como horas de atividades complementares em cursos de graduação. Sim, em curso de graduação, tá? Por exemplo, participar da Semana Brasileira de Enfermagem com os cursos que a própria instituição oferece para os alunos e eles dão o certificado porque eles tiveram um aperfeiçoamento, dá pontuação aí dentro da carga horária do que eles estabelecem, tá? É muito válido, né? O curso livre, gente, ele é útil para contar pontos, né? Para contar pontos, como eu já falei, em concursos públicos, nas atividades complementares, em cursos de graduação. Repetido, né? É sempre bom ficar repetindo. Então é isso. Todo curso livre feito por empresas sérias, por empresas de excelências, por instituições que oferecem esses cursos, ele é excelente e tem a sua validade sim, tá bom? Como aperfeiçoamento e conhecimento, tá? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho dos cursos da Mundblue, então, os nossos cursos? A gente oferece os cursos de atualização e aperfeiçoamento direcionado, né, aos profissionais de todas as áreas, segmentos, funções, principalmente no que tange a área da saúde, das empresas privadas, públicas e na saúde do trabalhador. É o que a Mundblue faz, né? E é claro, no término desses cursos, a gente está oferecendo, a gente está passando a questão do certificado profissional. Ele vai ter condições de identificar e apresentar soluções para os problemas administrados em sua área, para a tomada de decisão através das competências e técnicas gerenciais atuais e principalmente reflexões, tá? Competências e técnicas daquilo que você já faz, porque você está tendo um conhecimento daquilo ali, um aperfeiçoamento. Né? A carga horária dos nossos cursos, gente, a duração é média de 60 a 150 minutos. Dura aí, se eu não me engano, 2h30, né? Que é destinado a transmitir conhecimento, inspirar, educar um público sobre um tema específico, igual a campanha Três Cores e Você, que é realizada na época de setembro, outubro e novembro, né? E ela vai funcionar como uma ferramenta de comunicação para engajar as pessoas, para provocar reflexão e compartilhar ideias em contextos corporativos, acadêmicos e até culturais, sim. E o embasamento legal dos nossos cursos está lá no decreto presidencial do número 5.154, de 23 de junho de 2004. E esses certificados, eles são assim, emitidos pelos cursos livres, né, que é válido em todo o território nacional e emitidos em conformidade com a Lei de 9.394 de 1996, do decreto número 5.154 de 2004, tá? Deliberada pela CEE de 14/97. Que é a indicação da CE com validade, né, para educação continuada, probabilidade de conseguir uma promoção de emprego, complementação de conhecimento, acessão de carreira ou cargo, né, contagem de carga horária para estágio, comprovação de provas de título, reconhecimento de currículo, concursos públicos, né, complementar as horas são necessárias nas atividades extracurriculares, avaliações para promoções internas nas empresas, atualização, aperfeiçoamento, entre outros, tá bom? Né? E qual que é o resumo de tudo isso que eu falei para vocês aí? A educação não formal. O que é uma educação não formal? É uma educação não formal, ela ocorre fora do sistema regular de ensino, como as escolas, universidades, instituições politécnicas.
É um tipo de ensino que tem mais flexibilidade do que ensino formal, né? Formal. O certificado. O nosso certificado tem validade para fins curriculares e prova de títulos, como certificado de atualização e aperfeiçoamento. Ele tem que respeitar também a carga horária descrita e não pode ser, em hipótese alguma, ser utilizado para outros fins. A carga horária, como o curso ele é livre, nós temos autonomia de colocar ali a quanto tempo vai ter essa carga horária de curso aí, tá? Por isso, a gente tem que destacar que ele não é um certificado técnico profissionalizante ou de graduação ou de pós-graduação, e ele não vai dar direito de assumir responsabilidades técnicas. Tá bom? Tudo bem até aí? Vocês entenderam a importância do certificado do curso livre? Pois é, né? Agora, gente, pegando aqui para vocês, vamos ver uma coisa aqui que é muito importante. A gente tem que falar muito sobre a questão do certificado do curso livre, porque, infelizmente, existem instituições, empresas que não entregam o certificado, não, tá? Principalmente, ele fica muito distante, muito triste de quando ele diz que vai entregar e não entrega. Então, existe algumas coisas que você pode fazer aí para adquirir este certificado, né? São as providências a serem tomadas caso você não receba o certificado do curso livre que você fez aí. Se a empresa falou, ou a instituição falou que vai dar certificado, ela tem que dar esse certificado, ela é obrigada a fazer isso, tá? Caso você não receba esse certificado de um curso livre, que formalize o pedido, você precisa formalizar o pedido por escrito, né? E a instituição, ela tem que colocar ali no estabelecimento, no contrato, na hora que você faz a sua inscrição, um prazo para entrega desse certificado. Igual eu falei com vocês, até o dia 20 eu entrego certificados para vocês. Isso é um prazo, né? Se esse problema persistir da empresa, da instituição não entregar esse certificado, vocês precisam fazer esse registro, registrar essa reclamação no PROCON, sim, no PROCON do seu estado, né? E por fim, você tem que considerar acionar a justiça para exigir o documento ou a rescisão com reembolso. Se o curso livre que você fez você pagou por ele, né? Os cursos livres, gente, eles são protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, assim, os seus direitos, eles estão garantidos ali, tá bom? Então, vocês precisam entrar com esses tipos de ação. Vocês têm que reunir provas o máximo possível, né? Com histórico, material didático, comprovação de pagamento, caso o curso livre pediu o pagamento para isso, o contato por escrito, que é muito importante, enviar um e-mail, né, abrir um chamado na plataforma desse curso, formalizando a conclusão e solicitando o certificado, tá? Se você tiver um protocolo desse curso, é bom você colocar, e também a cópia deste e-mail, né? O órgão da defesa do consumidor, se a instituição ignorar a sua solicitação, se recusar a emitir o documento sem a justificativa, é importante você registrar a reclamação nos canais oficiais, tá bom? Que é o consumidor, se não me engano, consumidor.gov.br, é a plataforma oficial do governo federal que ele faz essa intermediação sobre esses conflitos diretamente com as empresas, com as próprias instituições. O PROCON, é importante você registrar uma queixa formal por falha na prestação de serviço, né? E principalmente os sites também de reclamação, que são plataformas como Reclama Aqui, que costuma dar respostas rápidas, né? Porque elas vão expor o problema publicamente, vocês podem entrar lá e ver. E é claro, né, os direitos de casos especiais, que vocês precisam ter conhecimento sobre isso aí. Caso tenha comprado curso pela internet e desistido dele, né? Porque você pode desistir, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito do cancelamento com reembolso integral dentro do prazo de 7 dias após a compra, tá? Vocês
corram atrás disso aí. E é claro, né, gente, não menos importante, as medidas judiciais. Se as vias administrativas não resolverem, você pode procurar o juizado especial, né, das pequenas causas, um advogado de sua confiança, né? Na ação, você pode exigir a emissão e a entrega do certificado, que é uma ação de obrigação de se fazer de fato, né? E a indenização por danos morais, caso o atraso na entrega do documento tenha causado prejuízos financeiros concretos, como a perda de uma vaga de emprego, promoção ou posse em concurso público. O certificado de curso livre é extremamente importante, tá? Você precisa ter ele em mão quando você conclui esse curso, para você colocar ali no seu currículo e para garantir, sim, a sua atualização, o seu conhecimento e a sua pontualização, né? Principalmente dentro das faculdades aí, tá bom? Tá claro isso para vocês? A importância do curso livre? Isso aqui é um resumo do que nós fizemos no dia 15, hein? No dia 15, no dia 12 e no dia 14, né? Nós fizemos o encerramento no dia 15. Beleza? Tá tudo bem com vocês aí? Vocês entenderam a importância, né? Então, no dia 20, a Multiblu vai entregar o certificado para vocês na Semana Brasileira de Enfermagem ou até antes, tá? Bom, agora a gente vai falar de um assunto muito sério. Esse assunto é mais para a questão da enfermagem. Eu enviei para vocês aí um artigo muito bom, falando sim da incivilidade, desse comportamento tão tóxico, tão ruim no processo de trabalho da enfermagem e com os próprios colegas. Esse artigo, gente, ele enfatiza mais esse comportamento de enfermeiro para o enfermeiro, mas a gente sabe que é um assunto bem pertinente também e que isso aí a gente vê no dia a dia, né? E como é importante a gente falar sobre isso. A questão do comportamento de um profissional é de extrema importância para com o outro colega. Você pode destruir um processo inteiro por causa do seu mau comportamento com o colega, a sua incivilidade no local de trabalho, tá? Que pode ser muito bem percebida por meio de manifestações de ação que são rudes, né? A falta de respeito para com os colegas no local de trabalho e também pelo desrespeito das regras, pelo comportamento descortês, falta de educação mesmo, né? Que é o oposto de um comportamento civilizado, de uma pessoa que tem educação, né? Normalmente a incivilidade ela é dirigida a um colega que pode ser alguém com menos poder em relação a uma pessoa em situação de poder, que está ali como gestor, enfim. Esse tipo de comportamento, gente, ele vai incidir também sobre o profissional que são recém-formados. Nesse artigo fala desses profissionais que são recém-formados e ainda sobre os graduandos, os graduados, né, que estão ali fazendo o curso de enfermagem, por serem considerados mais suscetíveis, principalmente por serem mais jovens, com menor experiência de vida pessoal e principalmente profissional e por serem mais inibidos com o confronto. A gente tem que saber mesmo impor, né, certas situações, mas nada justifica a falta de educação, a frieza, a indiferença de um colega para com o outro. E não precisa ser colega, é de ser humano para com o ser humano, né? É uma falta de educação muito grande com o colega, né, com o outro ser humano. A sua falta de educação não justifica a minha falta de educação com você. Vocês entenderam isso? Se você é mal educado, se você é indiferente, não justifica eu ser a mesma coisa. Não espere isso de mim. Eu não sou assim, tá? Eu entendo, a gente entende, né? A pessoa deve estar com a cabeça a mil ali, enfim, né? Mas assim, gente, o comportamento, o mau comportamento, esse comportamento civil,
que mais tem aparecido entre os enfermeiros, geralmente vai envolver gritos com o colega, criticar, espalhar boatos sobre o colega, né? E a tendência desse profissional a acreditar naquele que está do lado dele ali mesmo, né? Sem ouvir a outra parte do que se trata, né? Porque confia na pessoa que está falando desse profissional. Muitas vezes viu e não tomou uma atitude, já tem as suas questões resolvidas ali, mas não querem realmente saber a grande verdade da situação, do porquê que o colega está daquele jeito, né? Então, assim, gritar com o colega, criticar, espalhar boatos sobre ele, faltar com o apoio para essa pessoa, né? O apoio de colega para o colega, né? São comportamentos que diferem totalmente de bullying e de assédio moral. Pois além dessas características anteriormente aí, que a gente acabou de dizer, ele é acompanhado de intimidação e abuso psicológico, né? E isso aí vai ocorrer, sim, de uma forma muito repetitiva, tá bom? Mas e no processo de trabalho da enfermagem? Como é que isso aí é implicado nesse processo todo, né? No âmbito do trabalho, não só hospitalar, gente, mas o enfermeiro ele não trabalha só dentro do hospital. E, né, a gente sabe disso, que para ser enfermeiro não precisa estar dentro de uma instituição de saúde. Ele pode estar numa universidade, numa escola técnica, dentro de empresas como eu, por exemplo, né? Os profissionais, eles estão em constante troca de relações interpessoais. Essas relações, gente, muitas vezes elas são cheias de sentimentos que chegam ao sofrimento pelas situações vivenciadas ali, manifestada com raiva, humilhação, vergonha, tristeza, angústia, a própria ansiedade, né? Não valorizando o trabalho do outro. É a própria depressão, descontentamento também do próprio trabalho laboral, né? E a gente tem que lembrar que esse comportamento tóxico que a gente fala há muito tempo, eu pelo menos falo isso, ó, né? Tem uma cara assim muito dispendiosa, muito horrível para os locais onde elas acontecem, e poucas são as instituições que vão reconhecer e apresentar essas medidas para minimizar esse comportamento tão tóxico de um profissional para com o outro, de um indivíduo para com outro indivíduo, né? Que a incivilidade, ela tem repercussões sobre a produtividade e também sobre o custo da perda de produtividade e da saúde mental do outro, né? Frente a isso, percebe que os comportamentos incivis é real em todos os tipos de instituição de saúde. A gente está falando da equipe de enfermagem, tanto do enfermeiro com enfermeiro, enfermeiro com técnico, técnico com técnico, técnico com enfermeiro, enfim, principalmente no âmbito laboral. E no artigo que eu enviei para vocês aí, a incivilidade no processo de trabalho de enfermagem é de enfermeiro para enfermeiro, viu? É isso aí que a gente está pautando, mas para com o técnico de enfermagem isso é muito maior, tá? A gente tem que notar que ainda existe uma limitação desse tipo de pesquisa sobre esse tema aqui no Brasil, assim como a literatura internacional. São pouquíssimos estudos falando sobre isso, mas precisa de estudo para falar sobre isso? O seu comportamento, a sua falta de educação não diz nada sobre você? Diz muito, né? A falta de educação do outro. Pois é, né? Pois é, gente, devido a essa insuficiência mesmo dessa temática, a gente fica aí evidenciando uma lacuna no conhecimento sobre o assunto e na originalidade, né, dessa percussão que dá entre os colegas de trabalho, né, do pessoal da área da saúde, né. Esse estudo aí, gente, desse artigo aí, ele teve o objetivo de discutir sobre a incivilidade no processo de trabalho dos profissionais de enfermagem por meio de um ensaio técnico e reflexível sobre essa abordagem no comportamento desses profissionais.
Por isso foram elaborados assim pontos que vocês podem ver aí no artigo, que foram norteadores para apoiar essa reflexão do estudo, né? Que é a civilidade, a incivilidade no trabalho e a incivilidade no trabalho da enfermagem. Isso inclui o trabalho, a saúde do trabalhador, né? O que isso pode oferecer na saúde também mental, quando um colega faz isso com o outro, né? Tem esse revés, essa questão tóxica, né? Que o outro joga em cima do outro, muitas vezes sem saber o que o outro está passando, o que o outro não está passando. A gente tem que ver e refazer aí vários caminhos para a gente tentar entender o que está acontecendo. O comportamento de uma pessoa, deste profissional, fere drasticamente a saúde mental do outro, fere drasticamente o trabalho do outro e pode ferir e muito a questão do paciente. Né? Não se fala tanto da segurança do paciente? Pois é, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso. É claro, né, gente? Eu não posso deixar de falar que esse artigo que eu enviei para vocês é um artigo de 2020. É um artigo de reflexão, mas é um artigo tão bom que parece que ele foi feito ontem. Porque, embora não tenha tantos estudos sobre essas questões de comportamento, a gente vê no dia a dia aí a falta de educação das pessoas, essa indiferença com o outro, né? A pessoa é indiferente sem saber o que aconteceu. De fato, por que ela está agindo dessa forma? Não é verdade? Quem fez esse artigo aí, eu tenho que citar os nomes, e esse artigo está inserido lá na biblioteca do COFEM. Vocês podem estar procurando lá, tá? Foi a Benedita Gonçalves de Assis Ribeiro, Sérgio Valdeverde Marques, Sebastião Elias da Silveira, a Vanessa Augusto Bardachim, a Marcela Andrade Queiroz, a Marta Lúcia de Carmo Cruz. Foram eles que fizeram esse artigo tão bacana, viu? E assim, eles são de universidades separadas, são da Universidade de São Paulo, da UENG, a Universidade Estadual de Minas Gerais, tá? Outra universidade que eu esqueci, né? Bom, eu esqueci o nome da universidade, mas vocês lendo o artigo, olhando esse artigo aí, vocês podem tá frente a essas universidades tão importantes, né? Bom, gente, mas para fechar aqui, a gente sabe que os comportamentos incivis, eles fazem parte de uma rotina diária desses profissionais de enfermagem, infelizmente, tá? Este comportamento tem causado prejuízo tanto para os próprios trabalhadores, para com a instituição de saúde. É muito ruim isso, né? Isso é muito ruim, né? E a gente tem que entender que é necessário a aceitação dessas instituições de saúde a respeito da presença de incivilidade no ambiente laboral. As instituições, elas precisavam ter uma disciplina para falar sobre comportamento, esse comportamento de casa, esse comportamento de julgamento. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Mas comportamento é comportamento e a depender de quem não dá para dar muita ênfase, não, você tem que deixar para lá. E sim, buscar ajuda quando a ofensa for muito grande, assédio moral, e deixar claro, deixar registrado, falar com a liderança que o comportamento não está muito bom. Uma vez que esse tal comportamento prejudica a qualidade da assistência prestada, né, ao usuário aí do serviço de saúde, você tem que deixar isso registrado, tá, gente? Isso é um resumo, espero que vocês tenham gostado, vocês que não participaram do dia 12 e do dia 14 das nossas palestras, né? Foi muito bom, né? As nossas atividades dentro da empresa e até quarta-feira encerrando a Semana Brasileira de Enfermagem. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe de enfermagem, enfermeiros, os técnicos e auxiliares de enfermagem. Muito obrigada, viu, gente, por esse carinho, foi muito bom estar com vocês, né? Pode deixar, tá? A gente se vê na próxima aí, tá bom?
Silânia Mood Blue, práticas avançadas em saúde no trabalho e do trabalhador, porque Mood Blue são todos os profissionais. Um grande abraço, um grande beijo, boa semana, se cuidem e até a próxima, viu? A gente se vê por esses caminhos aí, tá? Tudo de bom para vocês. Dia 20 eu entrego o certificado ou até antes, tá bom? Tchau, tchau. Podem ficar, vamos conversar aqui um pouquinho. Eu vou desligar a gravação aqui, tá? Até o dia 20 eu tô mandando tudo. Desligando. Obrigada, gente. Tchau, tchau.